Bom dia! Hoje nós vamos fazer a gravação da videoaula Histórico do Controle de Qualidade. Até a década de 80, o controle de qualidade ele era vistoriado única e exclusivamente pelo proprietário e pelo operário de produção. O que acontecia? Não, até a década de 80 não se preocupava com o que o consumidor queria, com a satisfação do cliente final. Então, o operário, ele recebia a matéria-prima e ele verificava se aquela matéria-prima estava de acordo com os requisitos que ele e o proprietário da empresa estabeleceram. Todo o processo era realizado, era ser executado todo o produto e, ao final, verificava-se se aquele produto estava de acordo ou não com os requisitos pré-estabelecidos pelos proprietários e pelo operário. Não se olhava o que o consumidor final queria, não se preocupava em satisfazer o cliente, tá? E esse é um tipo de controle de qualidade que aumenta o prejuízo da empresa. Por quê? Se duas pessoas únicas controlam um produto na entrada e na saída, não se tem um controle durante o processo de produção, o que acontece? Se aquele produto final, 200 pães, 500 pães, por exemplo, sair fora do padrão do operário e do proprietário, são 500 pães no lixo. E o que isso impacta em uma empresa? Muito. Você teve gasto de mão de obra, gasto de energia, depreciação de equipamento, gasto de matéria-prima. Ou seja, o prejuízo é imensurável, é muito grande. E isso faz com que empresas cheguem a fechar. Então, a partir de 1900, Taylor, que era um estudioso da administração científica, ele incorporou nos Estados Unidos o controle de qualidade como um sistema administrativo. Como que ele fez isso? Ele colocou nos objetivos e metas das empresas o controle de qualidade. Então, a partir de 1900, a gente tem o controle de qualidade dentro das empresas na forma de administração científica. E isso era uma melhoria de competitividade das empresas. As empresas que conseguiram incorporar o controle de qualidade dentro dos seus objetivos e metas, ou seja, em uma forma de administração dentro do seu sistema administrativo, ela teve um plus a mais. Ela então foi chamativa para os clientes. A administração científica, ela conduz os trabalhos de forma eficiente e eficaz, ou seja, ela diminui prejuízo, ela diminui desperdício, ela melhora o tempo de produção, ou seja, ela diminui o tempo que os operários gastam produzindo. Isso tudo, ao final, ele traz mais dinheiro para a empresa, porque se você diminui o desperdício, logo você não está gastando dinheiro. Se você produz 500 pães em uma quantidade de tempo menor, você vai ter mais tempo livre para produzir outros tipos de produto ou outro lote de pão, aumentando a entrada de dinheiro para a empresa. Então, a forma de trabalhar o controle de qualidade dentro do sistema administrativo, como um sistema administrativo, foi muito bom. Melhorou muito para a empresa e para os consumidores. A administração científica, ela trabalha num pilar em que deve se produzir de forma boa, tanto para a empresa como para o consumidor. Não deve se beneficiar nenhum e nem apenas o outro, tá? Então, o controle de qualidade como um sistema administrativo, ele trabalha baseado em 4 pilares: planejamento, organização, direção e controle. E ainda por cima, Taylor pegou aquela produção toda desorganizada e ele dividiu isso em linhas. Então, ele separou a empresa em uma linha de produção. Você tem uma recepção de matéria-prima, você tem um controle da matéria-prima, você tem uma seleção, produção. Ele fez o que a gente conhece hoje. Ele criou uma linha de processo de produção e não um processo solto, sem controle nenhum. E aí, quando a gente fala que o sistema de controle de qualidade como sistema administrativo, ele trabalha de forma eficiente e eficaz, o que significa, na verdade, eficiente e eficaz? Então, eficaz é a extensão das atividades na qual essas atividades elas são planejadas e realizadas e os resultados planejados são atingidos. Ou seja, planejei uma atividade, executei e atingi o resultado planejado, ok? Só que quando eu trabalho de forma eficiente,
eu trabalho uma relação entre o resultado alcançado, eu trabalho uma relação entre o resultado alcançado e os recursos usados, ou seja, os melhores recursos com o menor desperdício de tempo possível. Assim, a forma eficiente de se trabalhar é uma forma que traz um resultado, como a pessoa que trabalhou eficazmente conseguiu, só que ela gasta menos dinheiro, ela desperdiça menos tempo. Então, é uma forma melhor de se trabalhar. Quando você consegue utilizar os seus recursos da melhor forma possível, você é um funcionário que trabalha para utilizar os recursos da melhor forma possível, com o menor desperdício de tempo possível, e com menor esforço, você produz melhor para a empresa. Por quê? Porque isso tudo gera menos gasto para a empresa. Se gera menos gasto para a empresa, gera um produto final com um preço melhor, ou seja, é bom para a empresa e é bom para o consumidor, porque você vai disponibilizar um produto com um preço muito mais acessível para o mercado. Não significa que gastar menos esforço significa ser uma pessoa preguiçosa, não. Significa trabalhar corretamente, trabalhar da melhor forma possível, planejar, pensar e não sair executando, tá? Usar o que a empresa tem disponível para produzir a mesma quantidade, só que no menor tempo. Ou seja, você está gastando menos dinheiro, seu produto final vai ter um preço menor, logo você está atingindo também o benefício do consumidor. Tudo bem? Depois de 1900, a gente teve a inserção da estatística no controle de qualidade. Em 1939, a gente, no início da Segunda Guerra, então, teve-se que trabalhar estatisticamente para as empresas conseguirem ter lucro no meio de uma guerra. Então, elas precisavam produzir bem e elas precisavam trabalhar os números para que se conseguisse produzir e ainda por cima conseguir ter o lucro, tá? Então foi inserido o controle estatístico de processo. E a estatística, dentro do controle de qualidade, como um sistema administrativo de Taylor, só fez o sistema de Taylor ficar ainda melhor. Porque eu já tinha uma linha de produção, agora eu estava colocando tudo aquilo que era produzido, que foi aplicado em 1900 por Taylor com a introdução da administração científica no controle de qualidade. Só que agora eu estou colocando isso em números. Então, eu inseri um controle de processo estatístico, ou seja, eu melhorei o sistema que já existia de Taylor. Foi uma melhoria do seu sistema de qualidade. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O Japão percebeu que o país dele estava destruído. Em 1945, o Japão percebeu que a estrutura dele estava destruída, a infraestrutura de estrada estava destruída, o pessoal, eles estavam destruídos, tá? Psicologicamente. Então, o que sobrou do país estava destruído por uma guerra. Por isso, o Japão pediu auxílio e ajuda dos Estados Unidos para inserir e melhorar toda a sua estrutura, desde a sua estrutura física, comunicação e as suas indústrias. E aí ele pediu a ajuda dos Estados Unidos. Com isso, criou-se o JUSE, que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. Dentro dessa parceria, eu tive, além do controle de qualidade administrativa de Taylor, o trabalho de Deming, Juren e Fergman. Eles são estudiosos do controle de qualidade, que então foram criar um sistema para tentar reestruturar o país, o Japão. Entre 1950 e 1960, então, tiveram-se encontros desses estudiosos da JUSE, tá? Da União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, para reestruturar o país. Só que o que aconteceu? Essa reestruturação, os estudiosos de controle de qualidade perceberam que não adiantava a aplicação de técnicas num país que estava todo destruído, inclusive o seu pessoal. Então, junto com o controle de qualidade, eles precisavam da ajuda de pessoas que estudavam o ser humano, que estudavam habilidades e características humanas. Então, eles chamaram para compor essa União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, Maslon, MacGregor e Hesbeng, que são o quê?
que estudam a estrutura e o psicológico e as necessidades humanas. A gente tem, inclusive, a pirâmide de Maslow aí, que fala sobre o que os seres humanos precisam, começando por características básicas de alimentação, roupa, comida, dormir, né? Até chegar nas características psicológicas. Então, eles incorporaram o trabalho humano dentro do controle de qualidade. E foi com essa junção dos estudiosos, da estatística, do controle de qualidade, da teoria do controle de qualidade, junto com os estudiosos dos seres humanos, que se conseguiu reestruturar o país e criar, então, e concretizar o controle de qualidade total. Então, hoje, sabe-se que o controle de qualidade, ele não trabalha sozinho, ele é uma junção de técnicas com todos de uma empresa e ele trabalha online, ou seja, eu tenho controle de qualidade desde a entrada da matéria-prima até a saída do meu produto final. Não, isso significa que eu estou diminuindo desperdício, estou diminuindo uso de matéria-prima inadequada, estou diminuindo retrabalho, estou diminuindo reprocesso. Tudo isso faz com que a empresa gaste menos dinheiro, ou seja, produza melhor e consegue ter um produto final com um preço melhor. Eu tenho controle de qualidade na entrada dos produtos, durante todo o processo e na saída. Pode ser que você descubra um problema dentro do processo. Então, você para aquele processo, arruma o que tem que ser arrumado e continua. Você vai ter perdas de um pedaço da sua produção, da sua linha, do seu lote, que a gente chama hoje. E não do seu lote inteiro, como era até a década de 80. Tá? Então, sabe-se hoje que prevenir é melhor do que remediar. O controle de qualidade, ele trabalha preventivamente para evitar problemas. E a gente tenta estruturar e descrever esses problemas, imaginar esse problema. Quando esse problema acontecer, você vai ter uma ação corretiva de imediato para realizar. Ou seja, o problema não vai ficar acontecendo e prejudicando a sua linha de produção. Só que o que acontece? Antigamente, a demanda era muito grande. A demanda era maior do que a oferta. Então, não se preocupava com o controle de qualidade como ele é hoje, né? Atendendo ao cliente. Por quê? Porque o produto estava lá. A demanda existia, a oferta era menor que a demanda. Então, o consumidor ele tinha que se adaptar ao que tinha no mercado. Não era a indústria que precisava se adaptar ao consumidor. Então, o consumidor ele se reestruturava para conseguir comprar o que tinha no mercado. Hoje é diferente. Hoje a demanda ela é grande. Então, eu tenho muita procura, só que a oferta é ainda maior. Eu tenho muito mais empresas ofertando produtos do que consumidores pedindo. Então, hoje, como a demanda é grande, só que a oferta multiplicou, as empresas precisam se adaptar ao que o cliente quer. As empresas precisam estudar o cliente para colocar o produto no mercado, porque o consumidor ele não precisa mudar a sua ideia. O consumidor ele simplesmente muda o produto, ele procura aquilo que lhe agrada. Então, se a empresa não trabalhar para conquistar e produzir aquilo que o consumidor quer, o que vai acontecer? Ela vai tender a fechar, porque ela não vai vender. O consumidor não precisa mudar a sua ideia para se adequar ao que tem no mercado. É a empresa que precisa se adequar ao consumidor, justamente porque a oferta é muito maior. Então, o controle de qualidade total, o que ele é? Ele tem como premissa básica a satisfação do cliente. Mas como que vai conseguir isso? Então, assim, desde 1900, com a administração científica sendo introduzida às empresas dentro do controle de qualidade na forma administrativa, sabe-se que para conseguir essa satisfação do cliente, a empresa inteira tem que trabalhar em prol da qualidade. Eu não consigo fazer isso sozinha. Então, tem que ser toda uma empresa trabalhando em conjunto dentro do sistema de qualidade para conseguir a satisfação do cliente automaticamente, a sobrevivência da empresa, ok? Isso é uma vantagem competitiva, porque ter um controle de qualidade é uma vantagem competitiva,
Porque a qualidade ela vai aprimorar o seu processo de identificação e de atender às necessidades, de descobrir qual a necessidade do seu cliente. Se você consegue, antes de produzir um produto, saber qual é a necessidade do cliente, saber qual produto ele quer, o que ele quer em determinado produto, automaticamente você está em vantagem competitiva, porque você vai soltar um produto novo que atende aos requisitos solicitados pelo cliente. Então, o cliente vai comprar o seu produto. Ele utiliza recursos eficiente e agrega maior valor ao produto final. Ou seja, ele produz com a melhor forma possível, aproveitando melhor os recursos que a empresa tem, com o menor gasto possível, com o menor esforço possível dos seus funcionários, automaticamente agregando muito valor ao produto, só que diminuindo o preço final desse produto. Então, quais são os objetivos do controle de qualidade? Garantir a satisfação do cliente, oferecendo produtos que correspondam às expectativas, melhorar a qualidade do atendimento, aumentar a eficiência e a produtividade, mantendo cada etapa do processo sob controle, detectando falhas e rastreando as causas. Reduzir custo, minimizando retrabalho. E garantir maior integração do pessoal, promovendo a comunicação entre os vários setores e os diferentes níveis hierárquicos. Promover mais lucratividade e o melhor crescimento. E muito obrigada, pessoal. A gente volta na próxima aula com produtividade.